Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai dar início agora à aula sobre deduções de receita. O que é que significa dedução, para começar? Então, dedução. A dedução, ela vai ser uma conta, dedução da receita. Dedução da receita. A dedução da receita, ela vai ser uma conta retificadora da receita realizada. É uma conta retificadora da receita realizada. Então a gente diz que a receita realizada foi X, só que na verdade aquela receita realizada pode ser X menos alguma coisa. E por que seria X menos alguma coisa? Porque pode ser que parte daquela receita realizada eu tenha por algum motivo devolvido, ou eu não tenha arrecadado 100%. Então, quais são os casos clássicos que eu vou ter aqui dentro da dedução da receita? Retificadora da receita realizada. Quais são os principais casos? Certo? A gente vai ter, digamos assim, 4 casos. Então, o primeiro caso, receitas recebidas a maior. Receitas recebidas a maior. Você vai ter retificações. Retificações basicamente é o seguinte, você devolve para depois arrecadar de novo. Então não afeta tanto. O caso de retificações eu vou explicar depois como é que seria. Você teria a questão da repartição tributária. Repartição tributária. E você teria o quarto e último caso, que seria a renúncia. Renúncia de receita. Então esses seriam os 4 casos em que você vai trabalhar com essa conta retificadora. Daqui a pouco eu vou mostrar o plano de contas, eu mostro que conta retificadora é essa. Agora, o que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber algumas coisas, não é difícil essa aula. Cai na prova com baixa frequência esse assunto, né? Mas como já caiu, é minha obrigação como professor passar para você o que já caiu. Então, receitas recebidas a maior. Então, quando se recebe uma receita a maior, você deve usar a conta dedução da receita, como regra geral, certo? Então, receitas recebidas a maior. Vamos trabalhar com o primeiro caso. Receitas recebidas a maior. Ou receitas indevidas também. Também pode ser um caso. Receitas indevidas ou receitas recebidas a maior. Aí você tem que saber o seguinte. Se há o recurso, ou se a renda, se a receita foi extinta. Basicamente, você mata com isso aqui. Se você tem um recurso ainda, ou se a receita foi extinta. Então, por exemplo, vamos supor que alguém pagou a CPMF, que é a Contribuição Provisória de Movimentação Financeira, e aí ela detectou que ela tinha pagado a mais a contribuição provisória. Só que 2 anos depois ela detecta que ela pagou a mais. Aí ela tenta CPMF é uma cobrança que foi extinta no governo anteriores, né? Mas ela existiu por em média de 12 anos aí. Então, essa contribuição provisória, que ela ocorreu de final de ano 90 até 2013, 2014 ela ainda existiu, 2012 eu acho, essa contribuição provisória, ela, como é que se diz? Ela deixou de existir. Só que alguém detectou, um contribuinte detectou que pagou a mais. Aí ele tenta ressarcir. Vai cair no segundo caso. Tá?
Seria o segundo caso. No primeiro caso é quando o contribuinte diz assim, olha, eu paguei muito imposto de renda, eu preciso que você me restitua o imposto de renda. A restituição do imposto de renda entra aqui, ó. Porque o imposto de renda ele continua existindo. Então você restitui com novos recursos. Aquela fonte de recurso ela não secou, ela ainda existe. Então você consegue restituir. Então, aqui é o seguinte, ó. Receitas recebidas a maior, se há o recurso e se a receita foi extinta. Se há o recurso, a restituição é contabilizada como dedução da receita. E, se a receita for extinta, a restituição é contabilizada como despesa. Como despesa orçamentária. Então, pessoal, basicamente é isso, tá bom? Isso é o mais importante que você precisa saber. Aí na hora dos slides eu passo alguns exemplos aí. Vamos falar agora de retificações. Retificações eu vou escrever até aqui mesmo. Nas retificações, o que é que você precisa saber? Você precisa saber que nas retificações você vai fazer algum ajuste em dados. Então, por exemplo, um contribuinte ele arrecadou uma receita, mas ele digitou o CPF errado. Aí você precisa corrigir. As retificações também vão ser consideradas deduções, só que você devolve para depois o contribuinte fazer o acerto. Então vai ficar meio que elas por elas, né? Então as retificações são ajuste em dados. Exemplo, dados do contribuinte. Também são deduções. Quando você devolver a receita para um contribuinte que ele fez um ajuste errado, para depois ele fazer o pagamento correto, o primeiro pagamento ele existiu, mas ele vai estar como dedução. Depois o contribuinte vai fazer o segundo pagamento correto e vai estar tudo ok. Beleza? Agora vamos falar sobre a repartição tributária. Vamos apagar isso aqui. Seria o terceiro caso. Repartição tributária. Sobre a repartição tributária, o que é que a gente precisa saber? Terceiro caso. Repartição tributária. Repartição tributária. Então, aqui é o seguinte. Uma coisa é certa, ó, isso é importante. Receitas recebidas a maior e retificações devem ser contabilizadas como deduções. As receitas recebidas a maior ou indevidamente, elas só não vão ser consideradas deduções da receita se a renda for extinta e não tiver mais recursos para restituir. Aí você considera como despesa orçamentária, que é bem diferente do que eu vou falar aqui agora. Agora eu vou falar de repartição tributária. Como é que funciona a repartição tributária? É, por exemplo, a União reparte 21,5% do imposto de renda com o Fundo de Participação dos Estados. Então a União, ela reparte 21,5% do imposto de renda com o Fundo de Participação dos Estados. Então, a União reparte 21,5% do imposto de renda com o Fundo de Participação dos Estados. Beleza, pessoal? Aí o que é que acontece? Como vai ser contabilizada a repartição tributária? A única coisa que você precisa saber, a repartição tributária ela pode ser contabilizada tanto como dedução da receita, como despesa orçamentária. Aqui já é mais flexível, que é diferente dos dois primeiros. Então aqui, a repartição tributária, ela pode ser contabilizada como dedução da receita, ou como despesa orçamentária.
Ambos estão certos. Então, só para deixar claro, ambos os procedimentos estão corretos. Ambos os procedimentos estão corretos. E respeitam, né, o princípio do orçamento bruto. E respeitam o princípio do orçamento bruto. Beleza, pessoal? Então, de repartição tributária é isso. Ou seja, a União ela recebe R$100 de imposto de renda, R$21,50 tem que ir para um fundo de participação dos estados. Como é que eu contabilizo isso? Eu posso não trabalhar com dedução, eu trabalho com a receita cheia e depois faço o empenho, liquidação e pagamento da despesa, seria a hipótese mais comum que a gente aprende, na verdade, mas eu também poderia trabalhar como dedução da receita, beleza? Existe uma aula que trata disso aqui, que é a aula sobre transações sem contraprestação. Nessa aula, caso esteja no seu edital, esteja disponível para você, a gente vai ver o lançamento, como funciona a despesa orçamentária, que é tranquilo. A dedução da despesa, isso é importante. É uma conta retificadora da receita realizada. Apesar de eu não ter deixado claro, lembrando, a receita realizada, ela está no grupo 6.2. E a conta de dedução da receita, ela também está no grupo 6.2. Onde eu quero chegar com isso? O impacto da dedução da receita, onde você vai medir o que tem de dedução da receita, você só mede em contas orçamentárias. Se eu quisesse assim, quanto foi deduzido de determinada receita? A única forma de descobrir isso é ir olhando a conta dedução da receita, que é uma conta orçamentária. Vamos para o último item, renúncia de receita, que é o quarto e último. O quarto e último, que é a renúncia de receita, o que é que a gente precisa saber? Renúncia de receita. Na renúncia de receita, o que é que você precisa saber? A renúncia de receita, ela pode ter sido considerada na LOA, ou ela pode ser durante a execução do orçamento. Durante a execução da LOA. E o que é que a gente precisa saber? É que a parte contábil, ela trata, esse aqui é o foco do registro contábil. Foco do registro contábil. Aí o que é que acontece? Durante a execução da LOA, foco do registro contábil. Aí o que é que vai acontecer aqui? Você só precisa saber o seguinte, ela pode ser contabilizada na arrecadação, só isso, na arrecadação, ou ela pode ser contabilizada após a arrecadação. Basicamente, pessoal, é isso. Então não tem o que inventar aqui não. O professor foi tão rápido essa aula, eu vou passar os slides ainda e vou fazer os exercícios. Aí é que tá, pessoal. Isso aqui cai, mas não cai com muita frequência, cai com baixa frequência. Então a gente tem que dar ênfase no que é mais importante. O mais importante eu passei aqui. Então, repetindo, receitas recebidas a maior indevido devem ser contabilizadas a sua devolução como dedução da receita, exceto no caso de rendas extintas e que não tiver sobrado nenhum recurso. Aí a devolução tem que ser contabilizada como despesa orçamentária. Retificações que são alteração de dados, o contribuinte fez a GRU, só colocou o CPF errado, e aquilo pode comprometer o pagamento do contribuinte. A União deve devolver, ou o Estado ou o município deve devolver o valor para o contribuinte, deve ser contabilizado como dedução e o contribuinte faz um novo aporte. Repartição tributária. Repartição tributária tem duas possibilidades. Ou se trabalha com dedução da receita, ou se trabalha com despesa orçamentária, que é o mais comum. Não tem problema. Ambos estão corretos e ambos atendem o princípio do orçamento bruto.
Renúncia de receita. A renúncia de receita que o manual trabalha e que você deve saber é a renúncia de receita durante a execução da LOA. Por quê? Porque a LRF ela dá duas possibilidades. Ela dá a possibilidade da renúncia ter sido considerada na LOA e dá a possibilidade durante a execução orçamentária. O que a contabilidade se preocupa é durante a execução orçamentária. Então, durante a execução orçamentária, qual o registro? Você pode registrar na arrecadação ou após a arrecadação. É assim que a gente tem, é isso que a gente tem que saber. Agora eu vou passar os slides e fazer os exercícios. Então vamos lá. Dedução de receitas. Então, sobre dedução de receitas, o que é que a gente precisa saber? As situações que eu já falei aqui. Essas aqui são as contas. Estão lembrando, ó, receita realizada, deduções da receita orçamentária. É uma conta retificadora. Você está vendo esse menuzinho aqui, ó. Tá? Aí aqui você tem alguns exemplos. Transferências legais, renúncias e outras. Transferências constitucionais também a municípios. Aí próximo. Depois de reconhecidas as receitas, podem ocorrer fatos pervenientes, que sejam restituições. Isso é importante, ó. Não, que isso pode cair em prova. Não há necessidade de autorização para a devolução. Na união, a restituição é tratada como dedução de receita. A restituição de receitas de qualquer exercício seja feita por dedução, e é importante, ó, para rendas extintas, deve ser utilizado o mecanismo de dedução, até o montante da receita passiva de compensação. O valor que ultrapassar o saldo da receita a deduzir deve ser registrado como despesa. Isso é importante, ó. Regra geral, anulação da receita, dedução. Rendas extintas, dedução até o momento passivo de compensação. Rendas extintas sem saldo a compensar, aí aqui sim, despesa orçamentária. Beleza? E aí como é que funciona convênios? Aí vamos lá. Se a restituição ocorrer no mesmo exercício, deve-se contabilizar com dedução. Se a restituição ultrapassar o valor das transferências no exercício, o montante que ultrapassar esse valor deve ser trabalhado como despesa. Se a restituição foi feita em exercício e que não houve transferência, também deve ser trabalhado como despesa. Eu trouxe alguns casos. Primeiro caso, houve uma receita de 100, restituição efetuada de 20, dedução de 20. Houve uma receita de 60, houve uma receita de 40, restituição 30, dedução de 30. Receita de 60, receita de 40. Eu tenho que restituir 50. 40 vai ser dedução e 10 vai ser despesa orçamentária. Receita de 100, aí em X2 não houve receita e uma restituição de 30. Deve ser contabilizado como despesa. Beleza? Vamos fazer uma questão. Conforme estabelece o manual de contabilidade, a restituição de rendas extintas será efetuada com recursos da resposta: receita arrecadada no exercício, anulação de receita, dotações orçamentárias, anulação de receita, receita arrecadada. Dotações orçamentárias, despesa. Então, gabarito, C de casa. Próximo. Para a correta consolidação das contas públicas, é recomendável que a formalização da restituição de receitas recebidas em qualquer exercício ocorra por dedução da respectiva natureza da receita. Verdadeiro? Em rendas extintas, o fato gerador da receita não representa mais situação que gera remunerações para o ente. Em caso de devolução de saldos e convênios e contratos, quando o valor da restituição ultrapassar o valor das receitas recebidas no exercício, deve-se registrar esse valor como despesa orçamentária. Perfeito. Foi exatamente o que a gente viu. 4. Caso haja devolução de saldo de convênios no mesmo exercício em que sejam recebidas transferência do convênio e contrato, deve-se contabilizar o valor restituído como despesa orçamentária, sendo o valor limitado ao das transferências recebidas. Deve-se contabilizar o valor restituído como, aqui está errado, como dedução da receita. Beleza? Então aqui está errado. Retificações falamos, né? As retificações é para corrigir erros, né? É mediante estorno, ó. Estorno e novo lançamento correto. Aí aqui, como eu falei, recursos cuja competência é de um ente, mas ele distribui receitas para os outros. Aí vamos lá.
alguns entes, é importante, alguns entes podem optar por inclusão dessa receita no orçamento. Nesse caso, o recebimento será integralmente computado como receita. Esses procedimentos são aplicáveis apenas para o recurso que pertence ao ente arrecadador. Então, ele pode falar que pode ser despesa, certo? A adoção desse procedimento está fundamentada de que não há necessidade de aprovação parlamentar. As transferências constitucionais e legais constituem valores que não são passíveis de alocação de despesas pelo próprio ente. Assim, não há desobediência ao princípio do orçamento bruto, segundo o qual as receitas e despesas devem ser incluídas no orçamento pela sua totalidade, sem deduções. Basicamente, o que ele quer dizer, pessoal? Você pode usar o mecanismo, no caso de transferências constitucionais, que é o caso do imposto de renda e do FPE, pode ser tanto contabilizado como dedução, como contabilizado como despesa orçamentária. É só isso que você precisa saber caso caia em prova. Aí, no caso, fechou. No que se refere ao ente tributante, a transferência de recursos arrecadados deve ser registrada como dedução de receita ou como despesa orçamentária. Perfeito. Matou a pau aqui. É exatamente isso que a gente precisa saber. Agora vamos falar de renúncia. Aqui ele dá alguns conceitos de renúncia. Anistia é o perdão da multa. Remissão é o perdão da dívida. Crédito presumido, certo? É aquele que representa o montante do imposto cobrado na operação anterior objetiva, neutralizar o efeito da recuperação de impostos não cumulativos. Não é considerada renúncia o crédito real ou tributário do ICMS previsto. Isenção é a espécie mais usual e é a dispensa legal. Aí, exemplo, a contabilização pode ser no momento da arrecadação ou pode ser após a arrecadação. Então, de R$1.000, o município vai renunciar a 200. Aí, vamos lá. Aqui você tem débito e crédito, reconhecimento do fato gerador. Na arrecadação, vai entrar, você vai debitar receita a realizar 800, a receita realizada é 1.000, isso é importante, porque a dedução da receita, ela retifica a receita realizada. Então, a receita realizada vai no valor cheio. Então, qual é o valor cheio? Qual o valor que era para ter sido arrecadado? 1.000. Mas quanto é que você está arrecadando mesmo? 800, porque o resto é dedução. Mas você considera que a receita realizada foi 1.000. E aí entrou, na verdade, R$800 aqui, R$800 aqui, R$1.000 aqui, R$1.000 aqui de controle da disponibilidade de recursos, e você já bate os 200 aqui. Beleza? Isso se for na arrecadação. Se for após a arrecadação, como é que funciona? Você faz um lançamento normal, e aí depois você faz o quê? Você aumenta o valor da receita realizada e diminui o valor, ao mesmo tempo, na dedução da receita. Então, pessoal, basicamente é isso sobre dedução de receita. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.